Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, há 11 anos à frente do Falando Nisso, que está na sua 7ª temporada, o 7º formato de programa. Agora, a nossa página nova coincide também com uma nova página do Grupo Meio de Comunicação. Nós somos um projeto não só regional, mas nacional, com uma convergência digital gigante. Então, é bom a gente falar sobre isso, porque eu quero dar as boas-vindas a você, telespectador que está com a gente toda terça, às 11h30 da noite, e a você também, internauta, que já estava com a gente, mas agora tem esse conteúdo exclusivo do Podmeio para vocês, que é a versão de podcast e videocast, né, aqui do Falando Nisso. Hoje a gente vai falar sobre um tema, faz tempo que eu estou devendo a vocês. Vamos falar sobre mulheres na engenharia. Nós já falamos sobre mulheres em vários aspectos, vários contextos. Você sabe que eu vivo dizendo que a voz feminina, a voz da mulher, é a voz do século XXI. E a gente tem dado provas irrefutáveis de onde está essa voz e que voz é essa. Então, hoje, a gente chamou aqui 2 engenheiras, 2 mulheres que atuam em área eminentemente dominada, né, pelos homens, né? E a gente vai abordar sobre isso. Até tem, assim, que, historicamente, na verdade, a engenharia ela é predominantemente ocupada por homens, e as mulheres têm tomado, assim, a passos que não são mais tímidos, um espaço importante nisso. E aí eu tenho um dado aqui do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, de 2022, que apenas 17% dos profissionais registrados no Brasil são mulheres. Isso quer dizer muita coisa, né? Que reflete esse grande desafio de representatividade feminina que a gente tem não só na engenharia, mas em outras áreas também. Até o relatório da Unesco dá conta disso. Ele aponta que, globalmente, apenas 28% dos profissionais em engenharia e tecnologia são mulheres. E aí, de novo, um dado importante. Quando a gente pega isso, que cruza os dados, mulheres, jovens, negras, onde estão, como estão, aí, gente, o céu não é mais o limite, porque são muitos dados para a gente falar. E nós entendemos também que o arquétipo feminino, a forma da mulher ser e atuar, ela é super importante em qualquer área, mas, particularmente, a gente vai mostrar aqui hoje na engenharia. Então, deixa eu dizer para você quem são, né, para vocês, as nossas convidadas. Eu tenho ali a Estela Miridan, eu já amei o sobrenome de rainha, engenheira ambiental e de saneamento básico, super atuante, ela tem uma história linda para contar. Aqui, do meu outro lado, a gente tem a Thaís Araripe Dias, também nome de rainha, né? Ela é engenheira de transporte, ela está acabando um doutorado nessa área, e a Thaís também já é desse tempo que ela pode ser várias coisas. Ela é advogada e engenheira e outras coisas. Eu vou, inclusive, pedir, dando já as boas-vindas a vocês, que vocês se apresentem. Por que vocês se interessaram por engenharia? Posso começar por você, Estela? Pode. Como foi que você chegou aí e há quanto tempo? Bem-vinda. Obrigada. Primeiro, agradecer aqui o convite, agradecer e parabenizar por esse tema que é tão caro aqui para nós, né, Thaís, e todas as mulheres que estão nesse desafio. Tá, Maia? Então, parabéns pela iniciativa. Eu comecei no ensino médio, né, a gente até aquela época de dúvidas, que a gente fica em dúvida do que a gente vai fazer, qual curso que a gente vai escolher. E aí tinha aquela pressão da família, e vai fazer medicina, e eu acabei escolhendo ir para engenharia civil, né? Minha formação é em engenharia civil, e durante a universidade, quando eu comecei a estudar as primeiras disciplinas de saneamento, aí eu comecei a me encontrar, até dentro da engenharia mesmo, porque a engenharia civil é muito ampla. Tem a área de transporte, tem a área de estrutura, tem a área de saneamento. Então, quando eu comecei as primeiras disciplinas, eu fui começando a me apaixonar pela área. Tipo, é isso mesmo. Isso, agora eu me encontrei. Não foi nem quando eu entrei na engenharia, foi quando eu comecei essa grade de saneamento, a estudar abastecimento de água, resíduos sólidos, esgotamento sanitário, drenagem urbana, eu me encontrei. Então, logo, a gente começa a estagiar, todo estagiário quer ir para a obra, né? Quer ir para a obra. Eu fui também, estagiei em obra, mas logo, um pouquinho antes de eu me formar, acidentalmente, eu parei numa consultoria para pedir uma informação, não sabia nem o que se fazia lá dentro, e eu falei, o que vocês fazem aqui? Aí eles dizem, a gente faz plano de saneamento básico. Aí eu falei, olha, daqui 2 meses eu vou apresentar meu TCC, minha conclusão de curso, em planos de saneamento básico. Aí eles, quer trabalhar aqui? Eu disse, quero. Olha Aí só. fui trabalhar lá, fazendo o Plano Municipal de Saneamento Básico.
Fiz desde Ilha Grande até Jubués, São Raimundo Nonato. Então, rodei o Piauí fazendo o Plano Municipal de Saneamento Básico, um instrumento novo, de uma lei. Aprendeu muito, hein? Muito, O estado inteiro. Realidades completamente diferentes. E aí, fui convidada. E aí, daí, fui me apaixonando. Me especializei na área, comecei a trabalhar com parcerias público-privada, concessões. A primeira maior, assim, foi na área de saneamento, na área de resíduos sólidos, e aí a gente foi caminhando nessa... Aí, graduação, mestrado, aí o mestrado, trabalho... Isso, e aí o mestrado, entrei no mestrado, e o meu mestrado foi na área de gestão e regulação de recursos hídricos, com ênfase em drenagem urbana. Como eu trabalho com PPP, com concessões e com saneamento, falei assim, meu mestrado foi, eu acho que dá certo fazer uma concessão de drenagem urbana, que não existe hoje no país, uma concessão de saneamento básico. É uma área que não era para ser nova. Isso, exato. Que a gente já tem desafios históricos nisso, né? Mas, assim, e também não estou dizendo que esse modelo de engenharia, né? Esse tipo de engenharia é novo. Talvez ele agora faça mais sentido do que nunca na página que a gente está em relação a isso. Sim. E eu achei incrível que você fez um mestrado também em Políticas Públicas pelo IPEA, que eu sou super fã, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e aí tem várias coisas que você fez. Na verdade, você que fez. Você que fez, me conta, já mudei para cá. Gente, mulher se entende assim, pelo olhar, né? Vou para você agora. O do IPEA foi você. Eu sou super apaixonada por isso. Aliás, você vive nesse universo aí institucional e que é bem desafiador na página que a gente está no Brasil hoje. Já faz um tempo, né? Agora é sua vez de se apresentar, Thaís. Olá, Maia. Muito obrigada. Eu falo que, assim, é uma honra estar aqui hoje com você, porque, principalmente, ter uma mulher que dá voz a outras mulheres. Então, eu queria agradecer, Estela, agradecer, Maia, e eu tenho certeza que vai ser muito produtiva a nossa conversa. A minha formação inicial é jurídica, né, Maia? E aí, assim, essa formação inicial foi que me levou também para o mundo dos transportes, da engenharia de transportes. Então, eu passei num concurso de uma empresa pública federal, a então Valec, hoje Infra S.A., que tem como função social a construção e exploração de ferrovias, infraestrutura ferroviária. Aí você imagina, a gente faz um curso de Direito, 5 anos estudando Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal, e vai parar no primeiro concurso numa empresa pública ferroviária. Eu sou advogada de carreira dessa estatal, né? E o meu cargo é de advogada lá. Só que o que acontece? Logo que eu entrei, eu já alcei um cargo dentro de uma assessoria, que era a assessoria de diretoria de planejamento. Então, lá eu vi sobre estudos ambientais, estudos básicos, EVTEAs, projetos básicos, né? Projetos técnicos, enfim, de toda a natureza, de desapropriação. Uma advogada nunca tinha ouvido falar sobre nada disso. EVTEA, o que é EVTEA? Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Um estudo fundamental para qualquer obra... Vou fazer uma camiseta com essa sigla. Qualquer obra de engenharia, principalmente para a implantação de ferrovias. Então, ali, eu me encontrei numa área de assessoramento, de gestão. Falei, olha, eu gosto disso aqui. E aí perguntavam, ligavam muito o congresso e tal. Eu quero que a ferrovia passe no meu estado, no meu município. E eu tinha que responder. Estela, desde qual é o tamanho da... Eles estão antecipando umas fotos suas. Olha aqui, que legal. Para você falar. Aí na Ferrovia Norte-Sul, que é um dos empreendimentos da Valec. Então, você vê que já não tem mais nada de advogado. Mas, assim, do jeito que mora uma jornalista em mim, eu acho que mora um advogado em você e deve morar uma outra profissional. Com certeza. Com a Estela também. Exato. E aí, dentro lá da Valec, eu pude atuar nessa área durante 6 anos. E aí, eu fui chamada para chefiar a Procuradoria Jurídica lá da Valec. E eu falei, agora eu já não sei mais o que é jurídico. Deixa eu me reencontrar. Quando foi, né, para minha grande surpresa e feliz surpresa, nas audiências com os juízes, que muitas vezes eu dispensava a equipe técnica e já conseguia mesclar o jurídico com o técnico. Então, eu já conseguia explicar sobre todo o processo de implantação de uma ferrovia, as dificuldades técnicas, a abordagem pericial, que é fundamental. E aí foi aí que eu comecei a ver, poxa, eu gosto dessa área, eu gosto disso. Primeiro fui para o mestrado em economia,
que é algo que eu sentia muito interesse, até com os pleitos lá de reequilíbrio econômico-financeiro. Eu entendi que eu precisava também ter essa base forte. O IPEA, eu tenho um carinho e uma admiração enorme por essa instituição. E dali, acabou que eu falei, não, então chegou minha hora. No doutorado, eu quero enfrentar a engenharia. E me tornei doutoranda em engenharia de transportes pela Incrível UFC. isso. Eu fico olhando a história de vocês e falando assim, essa versatilidade ou essa disposição para o risco, né, de correr riscos assim de migração de carreira ou então ser multidisciplinar. A gente nasceu com isso, né? Antes de existir aplicativo, a gente tinha um aplicativozinho ali que fazia com que a gente tivesse essa curiosidade e essa disponibilidade de atuar em áreas distintas, não é, Estela? Não, isso é... Acho que isso faz um pouco parte de ser mulher. As mulheres são sempre, né, Sim. multidisciplinares. Sim. A gente sempre está dando conta, até pelo peso que a gente tem dentro da nossa família, da sociedade. A gente sempre está dando conta de várias coisas diferentes. E a nossa vida profissional vai nos levando a isso, né? Eu sou também engenheira de carreira da Codevasf, né? Eu sou analista de desenvolvimento regional dentro da engenharia, mas estou hoje como diretora de estruturação de projetos. Então, a gente tem, dentro de qualquer estruturação de projetos de PPP, tem os estudos de viabilidade, a gente tem que conversar com o econômico, tem que conversar com o jurídico, e todo engenheiro... Deu muito certo, Thaís, para você, Sim. Porque todo engenheiro gosta de dar pitaco em tudo, e de conversar muito com o advogado, com o jurídico. Então, a Thaís está totalmente preparada. É muito processual, as áreas são muito processuais. Vocês são mães? Sim, eu sou mãe de um rapaz de 13 anos, o Marco Antônio, que é meu amor. Imagina. E inspiração diária. E você teve quando você estava em que fase da tua... Então, eu tive o Marco Antônio, eu era muito nova, eu acho que eu engravidei, eu tinha 19 anos, tive ele com 20 anos, eu estava no meio do curso da engenharia. Eu estava na disciplina de concreto 1, eu lembro. E quando eu tive o Marco Antônio. Então, foi o primeiro desafio que eu tive Teve de mais esse projeto para administrar. Isso, mais esse projeto. O mais importante. O mais importante, um projeto de vida. E você tem um casal, né? Um casal. A charada Estela. Estela. Olha só. E o Tomás, né? Um ano e 8 meses e 3 anos. E para você foi desafiador ser mãe nesse processo de formação que para vocês é contínua? Nossa, sem dúvida. Ao contrário da Estela, eu já estava inserida no ambiente de trabalho e, no caso da primeira gestação, foi muito produtiva. Assim, eu consegui trabalhar até o 9º mês de gestação, voltei naquele ambiente hospitaleiro, de retorno. Sim. Se eu tivesse só essa experiência, eu diria que o mundo pós-maternidade é um conto de fadas no dia de hoje. E agradeço pelo desafio que eu vivi na segunda maternidade. Porque na segunda maternidade, eu tive um grande desafio. Depois de 3 anos e meio na chefia da Procuradoria Jurídica, no meu primeiro trimestre de gestação, que é aquele mais sensível para a mulher, eu fui exonerada grávida. Como que você lidou com isso? Olha, na hora, a mulher ela é tão assim que, na hora, eu só queria ser profissional. Eu agradeci imensamente. A minha vontade era desabar. Mas a gente, mulher, a gente não quer demonstrar fraqueza. E também a gente consegue, mais do que nunca, acho que agora, ver à frente, né? Que às vezes, eu sempre digo, às vezes Deus fecha uma porta para abrir outra. Com certeza. Você estava em Brasília. Você, na verdade, é piauiense, mas ficou muito 18 tempo. anos 18 anos em Brasília. E acabou de voltar para cá, Acabei de voltar para cá, tem pouquíssimos meses. E ainda não foi só isso, né? Assim, ali eu vivi um desafio grande, mas me recoloquei, porque a minha urgência era essa. Aqui eu preciso ser muito profissional, porque eu vou me recolocar no meu lugar de trabalho antes de sair de licença maternidade. E, dito e feito, me recoloquei. Só que, um dia antes do meu parto, eu recebi um WhatsApp de que havia tido uma troca de gestão. E que eu seria exonerada de novo. Você está vendo isso? Imagina o emocional, né? Para a gente viver essa fase importante da vida e tendo que lidar com isso, não é fácil. Você vê que eu estou rindo e não é de nervoso. É que realmente eu consegui ultrapassar tudo isso. Na época foi muito dolorido. Sim, certamente. Sem dúvida. E o mais incrível, assim, que vocês escolheram, na área de vocês, áreas, né? Onde vocês atuam, vocês escolheram áreas e contextos que são desafiadores, né? Até vou começar pela Estela, porque assim, a engenharia de drenagem, eu queria saber como é que ela pode
de algum modo, contribuir para a criação de cidades mais resilientes no meio de uma crise climática que deixou de ser crise, virou um estado das coisas permanentes. Isso é verdade. As mudanças climáticas. A gente sempre fala uma expressão assim, que a gente tem os serviços de saneamento básico, que são abastecimento de água, o esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. E eu digo assim, drenagem e resíduos são os primos feios, aquele que ninguém lembra. Está todo mundo urgente pelo abastecimento de água, pelo esgotamento sanitário, que tem mesmo essa urgência. A gente tem que sair do século XIX, a gente não pode aceitar viver onde não tem esses serviços, os nomes dizem são básicos, mas a drenagem ela fica mais relegada ainda, porque, principalmente em locais como Teresina, por exemplo, que chove 3, 4 meses no ano, e aí a gente tem um período longo de estiagem, esses problemas eles ficam escondidos por muito tempo. E aí vem a época das chuvas, aí todo mundo lembra que é a importância da drenagem. E agora, com as mudanças climáticas, esses eventos estão se intensificando. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E nós estamos numa cidade muito vulnerável, entre 2 rios. Nós estamos em cima de áreas de inundação, né? Porque a esses 2 rios, o Rio Poti e o Rio Parnaíba, nós temos vários riachos. Sim. E a cidade foi se consolidando em cima desses riachos. E esses problemas, eles aparecem todos os anos. Isso, muitas vezes, além das perdas materiais que recorrentemente a gente vê, tem perda de vida. A gente teve um caso recente. Então, assim, é urgente, é importante que a gente lembre disso e que entenda isso como serviço público. Porque eu sempre uso esse exemplo. Se falta água na sua casa, Thaís, você sabe para quem que você liga, não sabe? Se tem um esgoto extravasando na porta da sua casa, você sabe para quem liga. E quando tem um problema de drenagem? Aí eu digo assim, é para a prefeitura, mas para onde da prefeitura? Eu não enxergo um prestador daquele serviço, eu não entendo aquilo ali como um serviço público que deve ser prestado pelo poder público. E nós somos privilegiadas, sim, a maioria de nós, né? Então, assim, gente que vive nisso o tempo inteiro. E aí eu te pergunto, esses eventos climáticos, né, de toda ordem, eles têm influenciado no sentido de trazer mais visibilidade a esses problemas? Eu acredito que sim. Eu estou sentindo que de uns 2 anos para cá a gente vem intensificando essas conversas. O próprio governo federal começou a estruturar políticas públicas nesse sentido, a Agência Nacional de Águas começou a estruturar normas de regulação desses serviços. A gente participa de algumas reuniões sobre isso. Mas, assim, eu acho que a urgência exige mais agilidade nesse ponto de vista, dado as mudanças climáticas. A gente começou, melhorou. Hoje, o cenário é melhor do que há 10 anos atrás, com toda certeza, mas a gente tem que acelerar cada vez mais. Porque a gente não tem um gap. A gente tem um abismo. Um abismo. A gente passou séculos sem falar disso. Só aí, quando eu olho para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, assim, a gente enxerga pelo menos umas 5 que orbitam em torno dessas questões. As inovações, todo mundo só fala em inovação hoje. Inovação para cá, inovação para lá. Eu acho que, até assim, a página da inovação, ela virou commodity, é o que as pessoas já esperam. Né? A gente precisa agora ser disruptivo e daqui a pouco vira commodity também. Porque está tudo muito acelerado e a gente tem urgências que são muito mais evidentes hoje, mais do que o próprio nome deixa claro. Então, assim, as inovações, a camada de inovação que são mais promissoras na sua área, quais seriam? Olha, eu acho que como a gente passou, como você falou, a gente tem esse abismo, tudo que a gente está tentando trazer de políticas públicas, elas acabam sendo inovadoras porque elas eram simplesmente inexistentes, né? Então, o inovador vai ser a política pública... O inovador é entender, o que eu defendo, o que eu estudei, é o que eu defendo, é que entender a drenagem como um serviço público, assim como um abastecimento de água que chega na porta da sua casa. É entender ela assim. Porque sabe o que acontece, Maia? Thaís engenharia de transporte, sabe? Qualquer obra rodoviária, qualquer obra ferroviária, você vai se preocupar com a drenagem naquele ponto. Ali passa um córrego, ali tem um fundo de vale, eu vou fazer aquele tubo de drenagem e pronto, aquele assunto está encerrado. A gente não entende ela de forma sistêmica, que esses sistemas se conversam, ainda mais quando você mora numa cidade, que quando eu construo um loteamento ali embaixo, eu vou impactar quem está ali embaixo. Tudo que eu faço aqui no meu empreendimento pode impactar o meu vizinho. Então, a gente precisa centralizar isso e entender isso como um serviço público. É uma defesa que eu faço. E, assim,
eu acho que se isso for compreendido, já é uma baita inovação. Sim, eu estou vendo mesmo. Ela trouxe você para o debate, porque na área... Não, você, quando fala de engenharia de transporte, o olho da Thaís brilha. E a gente tem um outro desafio. Eu vou trazendo vocês o tempo inteiro, porque assim, a área em que a Estela atua é um problema secular. Sim. Né? E a área em que você atua, o futuro, que é um ponto de partida e não de chegada, depende dela. E ela te trouxe para o debate dentro disso. Sim. Me fala, como que vocês estão atuando, onde que a gente avançou nessa área. E vocês podem falar em termos de mundo, de Brasil, daqui do Estado, entendeu? O que está escrito? Olha, na área de engenharia de transportes, né, que aí eu vou puxar um pouco para a minha formação, o que eu consigo ver e atuando na Valec há 12 anos é a participação do modo ferroviário na nossa matriz de transporte. E quando você fala em futuro, eu me lembro do passado. Porque quem nunca ouviu, às vezes, de um avô, né, até bisavô, eu ouvia muito falando que, eu já andei de trem aqui no Piauí. Por que os trens se perderam, né? O que aconteceu? E todo o histórico de ferrovia, ela nos coloca nessa visão e que me torna muito apaixonada por ferrovia, né? Que é essa visão de passado versus futuro. Por que não deu certo? E por que agora vai dar? Né? Então, assim, quando a gente fala de ferrovia, Maia, hoje a maior invenção, né, a maior novidade é o novo marco legal ferroviário. Tal qual, né, no saneamento, a gente teve agora recentemente o Marco Legal do Saneamento, que impulsionou esses projetos a saírem do papel, colocando prazos Finalmente. de minutos, né? Algo muito arrojado, muito difícil, especialmente para os municípios, né? E para a ferrovia, a gente passa a ter um desenho jurídico novo. A possibilidade de que o privado possa construir ferrovia. A gente vem de um histórico que o setor público realiza leilões e concessões de empreendimentos ferroviários. Acontece, Maia, que lá atrás, na primeira ferrovia, em 1854, né, a famosa ferrovia de Barão de Mauá, ela era um empreendimento privado. Naquela época, o privado podia construir ferrovia. E só o fazia por quê? Porque tinha um Estado eficiente, que acabava dando muitos incentivos fiscais, né? Tinha investimentos estrangeiros. Essa foi uma ferrovia construída com apoio e capital dos ingleses. Então, a gente vê um histórico que inicia com o privado, e com grande suporte fiscal do poder público, mas depois o poder público entende que ele precisa dar uma organizada, porque imagina que quando as ferrovias começaram, se construía a ferrovia de bitolas, que é o tamanho entre Era trens outro diferentes. Brasil, né? Era um outro Brasil, desordenado, sem uma agência reguladora, por exemplo, que pudesse organizar e estruturar um planejamento de transportes, e aquilo gerou o quê? Muito abandono de malha. A gente está num cenário atual muito auspicioso, como você falou, para o futuro. Por quê? Especialmente em ferrovias. Porque a gente agora passa a ter uma lei, a gente tem uma agência reguladora, nós temos empresas que acabam dando suporte na elaboração de EVTEIAs, de projetos, né, de desapropriação. Então, acredito que reinserindo o privado e mantendo o público, cada um atuando no seu mote, né? A gente tem tudo para trazer aí um Brasil ferroviário. Eu fico pensando no Piauí, né, Estela? A quantidade de ferrovias, de trilhos, né, que foram abandonados. Né? Sim. E eu lembro que era um projeto, se eu não me engano, do Alberto Silva, né? Uma parte, né? Uma parte do incentivo, né? Inclusive o pré-metrô, que é o metrô de superfície, aqui é um legado dele, né? E aí, quando a gente fala de mobilidade urbana, é uma outra questão que também envolve o que vocês falaram de smart cities, né? E a gente pensar numa mobilidade urbana eficiente. Até porque, no contexto de carga, é indubitável que as ferrovias elas fazem um transporte com eficiência, com menor custo de frete, ambientalmente correta. E na mobilidade urbana, todas as vantagens que a gente pode ter, até porque hoje, acidente de trânsito é a 8ª maior epidemia do mundo. Sim, fato. Né? Então, assim, realmente estruturar trens, metrôs, né, de passageiros, isso aí impulsionará certamente o Brasil. E o escoamento de produção, né? Quer dizer, a gente tem que Piauí, avançar. né? Pois é, a gente tem que avançar nessa página, né, E eu acho que, além disso, além da eficiência, da redução dos custos, que não há dúvida que é muito mais barato,
E nesse cenário que a gente estava falando de mudanças climáticas, que a gente precisa reduzir a nossa produção de carbono, não tem como a gente continuar sendo o país do tamanho que nós somos, né, Thaís, e manter o principal modal rodoviário como transporte de carga no país. Acho que a gente tem que começar a repensar a matriz logística do país nesse sentido, porque aliar o fato de ser mais barato, ou seja, é mais promissor para as empresas, e essa redução que é interesse do mundo inteiro, né? O planeta é um só, e que a gente precisa, e eu acho que o modal ferroviário, que tem, com o novo marco legal, tem tudo para se ampliar, você pensar em hidrovias, pensar em alternativas para o modal rodoviário, porque... né, inclusive, nessa perspectiva, ele também traz a possibilidade do que você falou, do aproveitamento dessas ferrovias que no passado foram abandonadas. Tem como aproveitar? Tem como aproveitar. A gente chama de ferrovias brownfield, que são diferentes das greenfield. Então, greenfield é se eu começar uma ferrovia hoje do zero. Ela tem um alto custo de desapropriação de toda aquela faixa de domínio, né, de cuidado na área não edificante, que é lateral essa faixa de domínio. Já uma ferrovia que ela já aconteceu no passado, embora a gente veja que tem depredação de trilhos, perda de material, invasões na faixa de domínio, mas ele já mitiga e minimiza o custo. Por isso que muitas vezes, quando se fala, né, em trens intercidades, como aconteceu agora recentemente o TIC em São Paulo, muito se utiliza faixas de domínios inoperantes, porque isso diminui o custo de implementação desses projetos. E como a Estela bem falou, a questão que linka com o que você falou também dos ODS, o Brasil é signatário do Acordo de Paris, né, com uma meta para 2050 de mitigar em 100% a questão dos gás carbônicos. Então, não adianta, e eu falo isso porque hoje eu sou diretora de mineração e energia renovável do governo do Estado, a gente pensar só na ótica da transição energética nesse impacto, porque o modo de transportes, ele também é muito determinante. O transporte, a gente olha para o planeta, por exemplo, na minha cabeça não entra como viver sem saneamento básico. No século XXI, na terceira década. Primário, né? É direito básico. Assim, e a gente pensa. Isso acaba ofuscando as pautas, assim. Às vezes isso é uma particularidade minha, assim. Às vezes eu fico incomodada em ver eu viajo bastante, conheço bastante as cidades no mundo nisso. Porque eu também ia falar que é impactante saber que nós temos 8 bilhões de pessoas. O Brasil é um país gigante. E a gente está muito atrasado quando pensa no transporte. Eu quero a percepção das duas nas suas áreas em relação a isso. Que a gente olha e diz, por que a gente ainda está nessa página? Aí você estava falando, eu queria que você continuasse. Sim, nesse sentido, assim, a gente precisa, até para a gente avançar nessas pautas, nós estamos falando aqui de pautas que foram superadas em outros países, né? Assim, essa questão do modal ferroviário, a questão do saneamento básico, a gente não discute isso mais em países desenvolvidos, que atingiram sua maturidade de desenvolvimento. A gente está tratando aqui de pautas, como a gente falou, ainda do outro século. Então, assim, às vezes a gente viaja, vai pelo interior do Piauí, vai em alguns estados que assim, você tem 0% de esgotamento sanitário. E aí as pessoas estão falando de smart cities e tudo que é importante, que tem o seu papel, que a gente não pode deixar para lá, mas a gente tem que entender que nós temos que superar o século XX para chegar no século XXI até de uma forma muito mais orgulhosa. É tipo, primeiro as primeiras coisas. Exato, primeiro as primeiras coisas. Os recursos, eles são finitos. E as necessidades básicas, o nome já diz, elas têm que ser atendidas. Então, assim, eu não posso ter crianças de até 5 anos morrendo de verminose. Isso é inaceitável no século XXI. E impacta o desenvolvimento das cidades. Sim. Isso é um dado, é um indicador econômico. Crianças que até 5 anos elas adquirem alguma infecção, elas ficam totalmente comprometidas na sua cognição e ela compromete a renda da sua família, o seu projeto de vida e o desenvolvimento das cidades. A gente fica falando porque a gente acha que é só coisa que está lá, né? Longe de você. Defina longe. Gente, é coletivo. O planeta é um só, o país é um só, o estado é um só, a cidade é uma só, entendeu? E aí eu fico pensando, por exemplo, na área de engenharia de transporte,
eu acho que talvez fosse importante, como você trouxe clareza para isso, a gente pensar também, eu estava até anotando aqui todas as áreas, né? Tipo, economia, eficiência, sustentabilidade, qualidade de vida de um Estado. O que você acha que na área de engenharia, de transporte, pode impactar em áreas como essa aqui? Olha, primeiro em relação aos países, né, que você perguntou. Eu acredito que até o novo marco legal, ele traz muito os Estados Unidos como referência, que em 1800 também abriram o cenário ferroviário para o privado. Então, o que acabou acontecendo? Lá eles perceberam que eles também tinham, como aqui a gente tem, como o Piauí, né, na região do Mato Piba, ele tem uma grande necessidade de escoamento de grãos e muitas vezes carece de logística. Você imagina um cenário como esse, em que a gente pode produzir e, às vezes, não tem possibilidade de produzir. Então, quando os Estados Unidos, em 1800, ele traz o Staggers Rail Act, ele vai e fala assim, olha, privado, agora você pode ir. E você perde aquela carapuça de serviço público. Você ganha o viés de exploração de atividade econômica. Tanto é assim que entra o Conselho de Defesa Econômica, o CAD. Então, junto à NTT, eu tenho o CAD, porque agora a ferrovia ela passa a ser uma atividade econômica que pode ser rentável e que, vamos lá, o Japão é o maior exemplo de como rentabilizar a exploração de atividade econômica das ferrovias, porque até hoje ele é o único país no mundo, então ele supera os próprios Estados Unidos, em rentabilizar a ferrovia de passageiros. E qual é o desenho jurídico do Japão que torna isso tão auspicioso e atrativo para os japoneses? É a questão da valorização imobiliária dos terrenos adjacentes às ferrovias. Olha que maravilhoso. Então, eles implantam, mas o grande negócio deles é a valorização imobiliária desses terrenos. E aí são construídos shopping centers, são construídos empreendimentos logísticos, complexos, né, até residenciais. E aquilo acaba culminando num desenvolvimento muito grande. E pensar em ferrovia, Maia, nesses links que você pontuou, é pensar em logística eficiente da economia. Porque, realmente, a gente fala de custo, fala do viés ambiental. O impacto é gigante. Mas o impacto de custo, ele reflete também nos mais pobres. Então, assim, a gente precisa entender que o desenvolvimento econômico, ele perpassa as regiões por onde aquele empreendimento passa. Ali ele traz emprego durante a construção, né, a implantação daquele empreendimento, né? Enquanto a ferrovia está ali, ela vai prosperando os lugares também ao redor, né? É igual os projetos de drenagem que podem e devem, né? E tem condição de colaborar para cidades mais sustentáveis, né? Porque o mundo também só fala em sustentabilidade. Sim. Mas as pessoas, como você disse, querem falar num outro nível quando o básico não foi feito. Exato. Eu acho importante, assim, a gente trazer... você consegue conciliar obras de drenagem com projetos sociais, de você transformar fundos de vale, onde é que são áreas que são alagáveis e, por causa de uma política fundiária deficitária dos municípios, as pessoas acabam ocupando aquilo ali, e quando você tem eventos extremos, aquela população é a que a primeira é afetada naquilo ali, quando tem as enchentes, as inundações. Então, se você entra com uma visão sustentável da drenagem, que é uma visão atual, né? A drenagem ela não é simplesmente eu colocar tubulações na cidade para afastar a água e levar ela para os rios. Mas não, a drenagem hoje ela tem uma visão sustentável, uma visão que ela é muito inspirada no modelo australiano, de você trazer soluções baseadas na natureza. Então, você interligar, enxergar aqueles locais como... são córregos, é a água que está ali, integrar esse ambiente nas cidades, evitar a ocupação desses lugares, compatibilizar novas construções, novas infraestruturas, para elas se adequarem àquilo ali. É muito diferente do que foi feito no início do século XX. A cidade de São Paulo é um exemplo. Se você pega as fotos antigas da cidade de São Paulo, você tem vários córregos que eram... tinham curvas sinuosas que hoje eles foram todos retificados, o Vale do Anhangabaú. São Paulo é uma cidade que foi construída sobre as águas. Isso aconteceu em Teresina também. Então, aquela galeria da Zona Leste, que são tubulações gigantes, do tamanho dessa sala, que passam ali naquelas ruas ali próximo da João 23, aquilo ali era um corpo d'água. Mas, assim, nós apagamos os corpos d'água nas construções das cidades e agora temos que gastar
um dinheiro absurdo para resolver esse problema. E, assim, fica a lição para que, nessas novas ocupações, no novo modelo de planejamento urbano, a gente enxergue esses locais, a gente enxergue esses córregos, adeque o planejamento urbano a esses locais, para que a gente não precise, daqui 50 anos, estar construindo galerias enormes para afastar essa água. Essa galeria que você menciona, foi preciso morrer pessoas. Sim. Ela era uma obra, Pra ser construída. ela era uma obra que iniciava muito a montante de onde ela está hoje. O recurso vai ficando escasso, porque a obra não é feita, e aquele valor que está separado para aquela obra, ele não aumenta. E aí, a solução que é encontrada é você ir reduzindo a galeria. Então, assim, para você ver a dificuldade, é uma obra... Sim. Acho que no meu primeiro emprego, eu trabalhei na comissão de licitação, logo quando eu me formei na prefeitura, a gente licitou uma etapa daquela obra. Eu tenho 10 anos de formada. Eu queria lhe dizer que desde que eu comecei a fazer jornalismo, eu tenho mais de 30 anos de jornalismo que eu lido. Isso é notícia. Notícia negativa. São né? obras difíceis. Eu te ouvindo falar aí, fica muito claro o papel da engenharia na gestão de recursos hídricos urbanos, principalmente. Embora nas zonas rurais, em outras cidades, isso também precise ser feito, né? Que a gente também não olha muito. Eu acho que quando as cidades maiores elas são tão no alvo disso, com tantos problemas, a gente termina também esquecendo as demais. Agora, fazer gestão de recursos hídricos é uma engenharia que eu tô querendo criar engenharia de processos. Tem, gente? Porque eu tô ouvindo vocês falarem, e eu falei, gente, eu nunca ouvi falar com tanta clareza. Gente, eu vou dizer para vocês, mulher, olha as coisas de um jeito diferente. Estou diante de duas profissionais que falam com clareza e de modo expandido sobre os problemas. Você está percebendo isso? Eu não estou falando em detrimento de gênero, estou falando como elas estão abordando essas questões, trazendo informações do passado, trazendo os desafios de hoje e dizendo onde é que a gente pode chegar. Ouvir de você que as primeiras coisas, para mim, foi música para os meus ouvidos. Porque assim, tem gente que quer, né, avançar tanto. Então, a engenharia de gestão de recursos hídricos, ela é gigante, hein, É gigante, ela é multidisciplinar, então a gente precisa do direito, precisa da economia, precisa do meio ambiente, precisa da engenharia em si, de infraestrutura, e ela é participativa. Assim, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela é de 1997, a legislação nacional, e ela é uma legislação muito linda. Quem é o gestor do recurso hídrico? É o Comitê de Bacias. O Comitê de Bacias, ele tem integrantes do setor público e integrantes da sociedade civil. Então, esse comitê que vai se reunir, vai fazer o planejamento daquela bacia hidrográfica, seja na zona urbana, seja na zona rural, e vai discutir o que vai ser as obras, a prioridade de recurso para aquela bacia hidrográfica, o que a gente quer para essa bacia hidrográfica para o futuro, né? Implementar os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Mas, assim, envolve essa participação constante. Aqui no Piauí, a gente tem o Comitê do Rio Canidé, o Comitê do Rio Parnaíba, como é um rio federal, aí ele já é mais Cada complexo. rio tem um comitê. Cada bacia hidrográfica tem seu comitê. Quando o rio é quando o rio é estadual, que ele nasce no estado e ele deságua dentro do mesmo estado, aí esse comitê de bacias, ele ocorre, a organização dele é no âmbito do estado. Quando é um rio federal, como o Rio Parnaíba, por exemplo, que envolve o estado do Maranhão, então você começa a trazer todos esses atores para compor essa bacia. Como é que é organizado em área de engenharia de transporte? Porque, tipo, quando a gente está falando de escoamento de produção e de transporte, a gente tem um estado que entra no outro, porque a gente tem pessoas de outros estados que usam o nosso estado e a gente os deles, e tem também a questão da produção. Como é que isso está organizado nacionalmente ou regionalmente, Thaís? Mas é bem parecido. A gente tem que entender que aquilo que fica dentro do limite do nosso estado, ele fica sob a alçada do estado. Agora, quando perpassa o estado, aí a gente tem uma regra específica. A gente tem avançado quando são juntos, no sentido de unir forças? Sim, certamente. Por exemplo, a gente tem, agora recentemente, foi refeito o marco do TRIP, né, que é do transporte regional, interregional de passageiros. Então, o que acontece? A sociedade ela é escutada. Eu digo que hoje a gente tem ferramentas públicas de gestão
muito mais eficientes e que, ao mesmo tempo, são simples, como a audiência pública, que eu sei que eles fizeram muito no caso da Mihai, né? Então, acaba que a gente constrói hoje as políticas públicas, as normas, com base na escuta ativa da sociedade. E aí, né, tem toda essa questão de que é preciso, e a gente aprendeu, como eu falei, no histórico da ferrovia, e isso reflete em todo o setor de transporte, de um estudo e um planejamento integrado entre os transportes. Porque, veja bem, né, um assunto também que eu gosto bastante é a competitividade intermodal. Por exemplo, a gente está tendo aqui a questão do porto, né, do Piauí. Então, a gente já tem um porto também no Maranhão e também no Ceará. Mas essa carga do Piauí, ela está saindo por onde? Então, eu tenho disponibilidade mais do que abundante para prosperar a nossa projeção e perspectiva em relação, por exemplo, ao porto. Tem uma sinergia, né, entre a área de vocês, né, de transportes e de saneamento. De recursos também estão juntos? Porque a gente está falando de bilhões, né? Também tá junto, né? Com certeza. Em alguma camada, né? Com certeza. E quando se trata de impacto social, como que vocês acham, como que vocês percebem a questão do impacto social dentro da atuação de vocês, na área em que vocês atuam? Eu acho que o que mais me fez, quando eu estava lá ainda estudante de engenharia, gostar tanto de saneamento básico é porque era mais fácil enxergar o impacto social de forma todos têm, Você todas tem uma as história, áreas uma têm. memória, assim, uma história marcante com um projeto que transformou a realidade de um local? Olha, tenho. Eu tive um professor na universidade, foi justamente ele quem me falou do marco regulatório, o novo marco regulatório do saneamento. É uma lei de 2007. Tinha alguns anos que já estava em vigor quando eu estava na universidade, mas ela não tinha sido implementada ainda. Os planos de saneamento ainda estavam sendo construídos. Então, quando eu tive o professor Cleto Barata, quando ele disse, olha, tem a lei, estuda essa lei, as coisas vão mudar agora, a forma como o governo está enxergando. E eu era menina, não sabia isso. Vou fazer uma parte que a Maia me permitiu. Que eu acho tão legal quando a gente referencia um professor, né? Sim, é e eles incrível. não têm ideia do quanto que eles realmente constroem na nossa vida. Sim, Demais. verdade, bem pontuado, Thaís. E ele, assim, ele estuda essa lei, olha isso aí com carinho, e eu li a lei, eu falei assim, gente, eu vim entender o que era. Não é só a obra, não é botar o cano, não é fazer a obra da... Não, é o impacto social que isso tem. Como tudo isso está interligado. Como que se eu não tenho um resíduo sólido, a gestão de resíduos sólidos eficiente, como que eu vou preservar meus recursos hídricos? Se eu não tenho esgotamento, esse esgoto vai para onde in natura? Vai para os meus recursos hídricos, de onde eu vou precisar dele para abastecer a água. E, assim, se eu não tenho... tudo está interligado, o planejamento tem que ser integrado, eu tenho que pensar de forma sistêmica e como isso tem impacto. Porque, como você falou, a sua fala foi ótima, mas assim, o impacto que isso tem na infância das crianças, o tanto que a gente ia evitar sobrecarregar nossos hospitais se a gente tivesse o saneamento básico já universalizado nesse país... muito impactante. As pessoas faltam o trabalho porque adoecem, porque não tem saneamento básico. Thaís quer falar, né, sobre isso. Sim, eu queria aproveitar esse link, sabe por quê? Porque aí eu enxergo mais a mobilidade urbana. E até, né, conversando um pouco mais aberto em teoria sobre isso, há um conceito por trás da mobilidade urbana que persegue a questão da igualdade de oportunidade. Será se aquelas pessoas que não têm acesso à mobilidade urbana ou têm uma limitação, né? Porque não chega até elas aquele tipo de transporte, ou quando chega, ele só leva até metade do caminho. Será se elas, de fato, num conceito amplo constitucional aí de igualdade, elas têm as mesmas condições de progredir na vida, de alcançar as mesmas coisas que as pessoas que têm um acesso completo à mobilidade urbana? Isso é uma pergunta de mulher para a área dela e que me faz fazer outra pergunta. Vocês acham que a atuação de vocês na engenharia, cada um na sua área, impactou ou mudou um projeto pelo fato de serem mulheres? Na abordagem, a abordagem. Porque, assim, vocês estão fazendo abordagens aqui que são muito essenciais em relação à atuação de vocês e do impacto que a gente está discutindo nessa pauta agora. Olha, eu vou me lembrar do maior projeto que eu já participei também na minha carreira, que foi a implantação da FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste.
Foi a primeira vez em que foi feito um desenho de investimento cruzado na história. E o que é isso? Tem uma concessionária, que é a Vale, que ela, para ter o aditivo e a prorrogação do seu contrato, ali na Estrada de Ferro Vitória Minas, ela foi obrigada a construir a FICO, que está em sede de construção, que inclusive nas fotos tinha uma praça delas, né? Produção, se for possível, por favor, coloca de novo aquela praça, porque é uma praça em homenagem às mulheres, né? Aquela foto que a gente colocou. E aí, eu estava, na época, na chefia da Procuradoria Jurídica, e o que era uma grande dificuldade para a operacionalização? Aquela ferrovia que ia ser implantada pela Vale, a custo da Vale, ela era uma ferrovia da Valec. Praça entre elas. Elas podem ser chefes no trabalho ou onde elas quiserem. Você deve apoiá-las. Eu vou explicar esse projeto, mas é muito legal. E aí, o que aconteceu? Eu vi que, para a gente operacionalizar o desenho que era necessário para a implantação da FICO, a Procuradoria Jurídica ela precisava emitir um parecer dentro de um prazo de 2 dias. Imagina para um jurídico... hoje a gente... E você, como mulher, conseguiu. Qual foi a grande resolução? Né? Teve uma ideia. Gente, primeiro a gente pode. Eu só ouvia homem negando, não dá. E eu só sabia o seguinte, pode. E a solução foi um parecer referencial que matou e até hoje está lá repercutindo, anos depois. Você tem uma... que você acha que por ser mulher, que a engenharia, o fato de ser uma mulher atuando, ela trouxe um impacto diferente? Eu acho que esse senso de urgência que nós temos, a Thaís exemplificou bem, porque eu estava tentando lembrar que a gente não consegue identificar isso na prática, às vezes, né? A gente fica tentando lembrar, assim, mas porque a gente, como... Na primeira pessoa, é muito difícil a gente conseguir avaliar. Mas vocês conseguem reimaginar, por exemplo, no seu caso, um sistema, digamos, de drenagem de qualquer lugar do mundo, qual seria e por quê? Vocês conseguem imaginar assim, se projetar em coisas que acontecem em outros lugares? Por exemplo, um projeto na área de engenharia de transporte, um projeto na área de drenagem, um sistema assim, vocês conseguem projetar? Não, sim, eu atuo fazendo isso e a gente vai maquinando e pensando várias hipóteses. Olhando para o futuro. Olhando para o futuro e imaginando sempre mais projetando. Empolga vocês nos rumos das engenharias em que vocês atuam. Mas eu diria que o que a mulher tem de mais diferencial no ambiente de trabalho são as soft skills. Hoje, quando você bota um currículo, as pessoas não querem mais nem saber... eu fiz o curso de licitação, eu fiz o curso de orçamento básico. Ninguém quer mais nem saber disso. Primeiro, as pessoas querem saber os projetos. Quais foram as entregas que você teve. Mas, se você vê, hoje, o modelo de currículo atual, o mais moderno, ele traz no cantinho as soft skills. Sim. E tem um estudo muito interessante da FGV que ele fala justamente que, ao estudar a maternidade e a mulher pós-maternidade no trabalho, o que foi que ele identificou? Ele identificou que as mulheres saíam mais confiantes no ambiente de trabalho e desenvolviam as soft skills. A maternidade é um diferencial no mundo da engenharia. A maternidade é um diferencial. E qual foi a maior soft skill que esse estudo apontou? A nossa possibilidade, né, de se colocar no lugar do outro. Então, ele entendeu que a mulher era mais altruísta e ela era mais líder no aspecto de contaminar positivamente a equipe na liderança. Mulheres líderes acabavam impulsionando mais as suas equipes, porque elas já estavam acostumadas, como a gente falou no início, a contornar diversos problemas. Então, às vezes, vinha um problema e vinha outro, e a mulher tinha a soft skill de acabar... trazendo uma tranquilidade a todos. Ainda bem que a gente está vencendo a página de ter que se vestir como homem para atuar em áreas essencialmente dominadas por homens. Porque eu acho que vocês fizeram muito isso como engenheiras, eu desconfio. Às vezes a gente precisava mesmo, importante isso aí. Eu concordo totalmente. A maternidade, ela traz uma visão empática. Sim. Né? Assim, a gente consegue se colocar no lugar do outro, traz essa empatia no nosso dia a dia. E eu acho que sim, a gente tem que eu recebia muito, isso me chamava atenção, logo quando eu comecei a trabalhar. As pessoas iam me elogiar e falavam assim, eita, isso aí, mas um pouquinho na barriga da mãe nascia homem.
Eles Olha achavam que isso era isso. elogio. É bem comum, é bem comum. Não, é. Ah, não, a Estela. Não, mas a Estela é quase homem, então não conta. Então, assim, para elogiar, eles vão tentar te referência é atribuir um uma homem. característica masculina, como se isso fosse te qualificar mais para alguma coisa. Eu recebi esse elogio várias vezes. Você dirige, parece um homem dirigindo. Tem algum desafio que, por exemplo, vocês viveram que só viveram porque eram mulheres? Era mulher, no caso? O da maternidade certamente foi um deles. O da maternidade certamente foi um deles. Um específico. Mas quando falo investimento, Amaia, eu me coloco totalmente na posição que você falou, assim. Acredito que certamente em algum momento vocês se vestiam como homens, mas sem dúvida. E eu falo assim, nos dois cenários, tanto jurídico quanto de engenharia, tentando, buscando me camuflar entre eles. E aí a gente até já conversou sobre isso, sobre como acabou que eu percebi, e fui muito bem guiada e orientada pela doutora Ieda, da Procuradoria da Fazenda Nacional, de que a única forma de me destacar no ambiente masculino era sendo eu mesma, uma mulher. E a partir de então, toda vez que eu saio de tudo. batom de casa, meu marido pergunta qual é a reunião que eu vou. A gente já está praticamente chegando no final do programa. Eu só tenho 4 minutos. O que dizer para mulheres que querem ingressar na área de vocês, de engenharia? Eu diria para elas, se unam. Porque a união das mulheres traz a força das mulheres. Vocês vão enfrentar o mesmo tipo de dificuldade e vocês vão conseguir compreender, até brinco, né? Quando a gente vê uma mulher bonita, é uma mulher bonita. Quando a gente vê várias mulheres juntas, parece que, nossa, a coletividade é mais bonita. E vocês não perdem espaço ao empoderar, ao galgar espaços e abrir oportunidades para outras mulheres. Todo mundo sai ganhando. E é preciso fazer o que a Maia está fazendo, dar voz e oportunidade para outras mulheres. Você viu que a gente ia falar, acho que você pensou que a gente ia falar só do universo feminino na engenharia, mas a gente falou tecnicamente porque eu estou diante de 2 autoridades. Afinal, o lugar das mulheres é na engenharia? É na engenharia e onde elas quiserem. O meu recado para as mulheres que estão na engenharia, que estão entrando na engenharia agora, é persistam, fiquem, porque é difícil, vão ter muitos desafios, vai ter hora que dá vontade de desistir, vai ter hora que vai dar vontade da gente se camuflar de homem, mas não ocupem como mulheres, suportem outras mulheres do lado de vocês. Eu tive mulheres fantásticas me inspirando desde o início do meu curso, com mulheres fantásticas que se formaram comigo, que hoje são doutoras, são mães atípicas, estão na luta. Tive chefes que me inspiraram bastante. Então, isso dá força para a gente. Persistam, ocupem, porque a gente só vai conseguir melhorar, mitigar tudo isso que a gente conversou, essas dificuldades, se nós estivermos lá ocupando. Então, fiquem. E hoje elas que estão inspirando a gente, né? Quer dizer, eu vou dormir, eu digo a vocês, muito mais tranquila quando eu pensar em engenharia de transporte, quando eu pensar em drenagem, em projetos sustentáveis, em engenharia ambiental, depois do que eu ouvi aí de vocês. Porque, assim, tem uma clareza sobre o que vocês estão falando e, acima de tudo, um compromisso. Né? São 2 gigantes na área em que atuam e eu tenho certeza que tem mais mulheres assim e a gente vai mostrando sempre essas mulheres para vocês. Eu queria oferecer esse programa em memória, né, da Inedina Alves Marques, que vocês conhecem, a primeira engenheira, né, entrou para a história como a primeira engenheira brasileira, a primeira mulher negra com a formação de engenharia civil em 1945. Ela nasceu em 1913 e morreu em 1981. Ela sofreu muito preconceito, mas ela arrasou muito. Ela liderou operários. Ela era maravilhosa. Pesquisei, eu stalkeei a vida da Inedina. E um dos seus principais feitos, as meninas estão balançando a cabeça porque conhecem a história dela de trás para frente, né? Um dos principais feitos dela foi a construção da usina Capivara Cachoeira, que foi a maior hidrelétrica subterrânea do sul do país. Nosso respeito a mulheres como essa e a mulheres como essas aqui. Amei o programa. Vamos fazer uma segunda rodada depois? Ai, que delícia. Eu topo. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês e pela obrigada, contribuição. Que é a companhia maravilhosa que eu estive hoje. E você, nosso internauta e nosso telespectador,
Toda terça, 11h30 da noite, na TV Meio. E toda terça, às 7 horas da noite, no podcast, no Pod Meio do Grupo Meio de Comunicação. A gente se vê por aqui ou por aí, eu tenho certeza que você não duvida disso. Então, até a próxima. Tchau.